Salve, meu povo! Tudo bom? Meu nome é Vinícius Mérida e hoje eu estou aqui conversando com um prezado amigo, o Edson, com quem eu converso há muito tempo sobre questões eclesiásticas, políticas, etc. E, enfim, eu falei, Edson, vamos tornar público algumas conversas que nós temos, porque há um fato interessante que é o encontro que o bispo Dom Fernando Arias Rifan, que é superior da administração apostólica, o pessoal São João Maria Vianney, teve com o Papa Leão XIV, né? E isso é um fato relevante, porque muitas pessoas comentam sobre isso, né? A Diocese de Campos, que teve essa situação da crise diocesana, do Antônio, União Sacerdotal, etc. Enfim, esse modelo de igreja pré-conciliar do Vaticano II, hoje ele é um modelo praticado no Brasil todo, né? A liturgia tridentina, que era uma coisa muito restrita, as cidades da Diocese de Campos, Norte, Noroeste, Fluminense, hoje em dia está em diversos lugares do Brasil. Portanto, a substituição, né, a aposentadoria de Dom Fernando Rifan, a sua substituição é um fato relevante para a Igreja do Brasil, porque me parece que demonstra a maneira como o Papa Leão XIV vai tratar essa questão do tradicionalismo. E, enfim, eu acho que... e aí muitas pessoas estão se perguntando, hoje mesmo 2 padres lá de São Paulo mandaram mensagem perguntando, e aí, como é que vai ser, etc. Então, não é uma coisa trivial. Sim. E não temos muitas respostas, mas temos algumas perguntas, né, Edson? Boa noite, obrigado pela sua atenção. Boa noite, Vinícius. Quero agradecer a oportunidade, mais um bate-papo que a gente está tendo aqui, sempre uma alegria. E também boa noite, ou bom dia, boa tarde a quem estiver ouvindo sua audiência, que é muito qualificada, que gosta desses assuntos, se preocupa com a igreja. E, como você mesmo disse, Vinícius, sem dúvida alguma, não é um encontro sem menos importância, acontece num momento de início de pontificado, né, onde há realmente muitas perguntas, há muitas interrogações. Primeira pergunta que eu acho que é relevante, Vinícius, qual é a visão do Papa Leão XIV sobre a missa tridentina? Qual o espaço que ela tem na igreja? Eu acho que as decisões que vão ser tomadas em relação à tradição apostólica vão dar um norte de como que vai ser o pontificado dele em relação à abordagem da missa tridentina, como que ele enxerga, né? Que até agora não ficou muito claro como que é a ideia que ele tem sobre aquele documento de tradição dos custódios. Será que ele vai seguir realmente a mesma linha de Francisco, ou uma abordagem que talvez mescle com a ideia de que Benedictino tinha, de uma liberação mais ampla? Tudo isso gera muita expectativa, né? Pois é, assim, porque, por exemplo, Leão, né, me parece que é mais conservador, me parece que vai para um caminho mais moderado, me parece que, enfim, eu tenho essa impressão. O cardeal Burke, por exemplo, celebrou a missa tridentina na Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, isso foi visto com muito bons olhos, etc. E, enfim, o que será que nós podemos esperar, hein? Enfim, desse papado em Roma e o seu reflexo na administração? Eu estou muito esperançoso, Vinícius. Já comentei com você, eu tenho boas esperanças. A nota que Dom Fernando soltou hoje, segunda-feira, dia 17, eu acho que foi muito boa. Eu acho que foi uma nota completa, ele abordou todos os pontos da reunião, eu acho que deixou muita transparência na nota dele, né? Ele fala ali desde o início como foi a reunião e como que ela terminou, até a regulatória final que eles rezaram juntos, né? Então abordou muitos aspectos. Sobre essa nota, eu acho que é interessante a gente comentar com o público, tecendo algumas considerações importantes. Eu vejo que talvez, e aí um pouco até especulativo, mas pelo tom da nota, e digamos aí, espero não estar falando alguma besteira, você achar diferente, naquele site do Vatican Media que nós vimos ali as primeiras fotos do encontro, eu senti o Francisco talvez um pouco um semblante normal, mas não... Leão. Leão. Não digo que não foi receptivo, mas ali nas primeiras fotos, talvez conhecendo pela primeira vez Dom Fernando, um pouco travado no seu semblante. E depois
eu acho que ao longo da reunião, nas fotos finais, um semblante muito mais alegre. Isso é uma mera conjectura, mas eu vejo que na nota de Dom Fernando, ele inicia dizendo que o Papa só conhecia a administração por informes, é o termo que ele usa. Então, eu acredito que, na atual circunstância, talvez ele não tenha ouvido as melhores referências até então. É uma suposição minha. Por quê? Dom Fernando discorre na nota que ele vem traçando toda, na conversa, né, na entrevista, todo um itinerário, é o termo que ele usa, né? Mostrando como que nós saímos de um estado de aparente separação para uma plena comunhão, sempre é bom utilizar, né? Ele fala do seminário, ele fala que atende 11 dioceses, e que o Papa fez muitas perguntas. E aí, sobre isso, nos gera uma pergunta. Quais perguntas ele fez? Considerando que foi necessário que Dom Fernando fizesse toda uma demonstração de, como ele disse, itinerário, mostrando que veio de um estado de separação, que houve a necessidade da criação da eleição canônica de João Paulo II, passando por o que tem hoje de tom conciliador com a igreja, de plena comunhão, enfim. Então, eu acho que Dom Fernando teve um trabalho, até porque ele mostra que levou livros, artigos, etc., que ele escreveu, para demonstrar e convencer, talvez esse é o termo melhor, convencer o Leão XIV, como ele mesmo diz no artigo, que não é nenhum grupo radical, nem um grupo cismático. Então, acho que foi uma quebra de objeção essa reunião, a meu ver. Talvez, até pelo semblante, tudo que o Fernando narrou, acho que ele quis quebrar toda objeção que, porventura, Leão XIV tinha antes do encontro. Mas, assim, é ignorar solenemente a administração, entender que a administração tem algum radicalismo. Eu, assim, muito na condição de pesquisador, né, porque a gente tem muitas essas terminologias, né? É modernista, tradicionalista, continuista, flamenguista, espírita, não sei o quê, etc, etc. E aí eu me reservo o direito, depois de ter estudado tantos anos assim, me reservo o direito de dizer que a administração não é um grupo tradicionalista, mas foi, assim, a administração nunca foi. A União Sacerdotal, finalizada lá em 2001, a administração eu entendo como um grupo conservador de espiritualidade tridentina. E o que não é barato para ela, isso não sai barato para a administração, porque a administração ela leva pancada de grupos tradicionalistas, da fraternidade, da resistência, dos sede-vacantistas, mas também é visto com desconfiança por setores progressistas, das comunidades eclesiais de base. E dentro da própria administração tem muita gente, ou pelo menos eu conheço alguns, que querem a queda da administração, só para dizer assim, tá vendo? Fizeram acordo com a Roma modernista, se ferraram. Então tem 1 milhão de histórias em torno da administração, que vai aderir à missa nova, que vai acabar, que vai não sei o quê. A administração ela tem que lidar com muitos malabarismos, você não acha, não? Sem dúvida alguma. Eu acho que um dos grandes méritos de Dom Fernando, nesses, podemos dizer, 23 anos de episcopado longo, eu até comentei com um amigo hoje que Dom Fernando passou por 4 pontificados, né? Pegou o final ali de João Paulo II, Bento XVI, todo o pontificado de Francisco, e agora o início de Leão XIV. Não é qualquer um. Né? Ele foi ordenado no de Paulo VI, né? Em 74. Exato. Ele foi ordenado no de Paulo VI, pegou João Paulo II, João Paulo I rapidinho, João Paulo II, aí Francisco, não, Bento, Francisco, agora Leão, né? Sim, então, mas como bispo, foram 4 pontificados, né? Passando por João Paulo II, do qual ele recebeu a nomeação. Então, como você disse, a administração apostólica, ela vem daquele resquício da união sacerdotal, e para muitas pessoas foi uma grande resistência. Claro que foi, como você bem já escreveu nos seus pais, enfim. Agora, tirar essa peixe de tradicionalista, para muitos que estão numa ala mais progressista, é muito, como você disse, como ela está no meio, né, recebe ataques de muitos tradicionalistas, etc., também recebe de progressistas. E os progressistas entendem que a administração é talvez tradicionalista, ou confundam-a com um grupo de sede-vacantistas. Então, assim, eu não sei qual a concepção que Leão XIV tinha.
Mas se houve a necessidade de Dom Fernando separar, desmistificar e se afastar de qualquer rótulo, né, de tradicionalista, de cismático, de radical, etc., é porque talvez nas perguntas que Leão XIV tenha feito, isso tenha sido necessário explicar. Então, uma primeira especulação que eu possa ter seria essa. Quais foram as perguntas de Leão XIV? Eu acho que foram direcionadas a isso. Para lá, vocês são o que realmente, né? Vocês querem... Mas nessa altura do campeonato, 23 anos depois... Mas aí que tá, Vinícius, eu acho que ainda, você vê, olha, vamos falar dos críticos, os tradicionalistas chamam lá Dom Fernando de traidor, de tudo mais, ou seja, eles acreditam que... Os padres de Campos, né, de maneira geral, tem vários ataques. Então, os grupos, mesmo tradicionalistas, não superaram ainda essa mudança de posição. Então, eu creio que também o lado progressista ainda veja, diferente de nós que estamos aqui na região, vivendo, vendo na prática, mas quem está fora, né, não consegue, talvez, ter essa visão que nós temos aqui dentro. Essa é a minha concepção. Né? Eu acho que ainda se faz necessário que o Fernando tenha que explicar toda a história, como ele fala na nota, explicou desde o início. Né? Eu acho que ele tem esse trabalho hercúleo. Mas o que eu dizia, Vinícius, é que os grandes mestres do episcopado de Dom Fernando, que a gente não sabe também, se está no final, ou se ainda vai restar alguns anos de prorrogação, foi lidar com essas pressões. Porque, vamos falar, humanamente dizendo, esquece a figura do bispo, mas do ser humano. Você abrir a internet, ou ser recebido em uma paróquia, em um local, num encontro de CNBB, e ser visto com olhos, né? Não com bons olhos, mas sempre com aquele olhar de confiança, tem que ter aquele jogo de cintura. Não é fácil, né? Porque até hoje tem isso. Né? Então eu vejo que Dom Fernando carrega uma cruz no episcopado dele. Tentar mostrar que a administração apostólica tem uma visão diferente do que era no passado, nos tempos de Vicente da Paulo. Eu acho que ele o tempo todo, assim, às vezes eu tenho a impressão que o Dom Fernando ele chega numa padaria e fala assim, café com açúcar ou sem açúcar? Quero café sem açúcar e em comunhão. Assim, porque esse mundo tradicionalista, esse mundo da religião, esse mundo religioso, ele é beligerante. Muito. A gente vê as religiões quebrando pau, no meio pentecostal, etc. O que mais tem é confusão. E o mundo tradicionalista é muito legalista, e ele é beligerante. Então, se o padre celebrou a missa, aí não leu o evangelho no final, leu o evangelho, aquele evangelho de São João no final, em português. Não é válido. Ele, entendeu? Não usou o manípulo de maneira correta. Eu acho que essa consagração não é válida. Sim, tem um legalismo forte, e a ponto da própria fraternidade ser amplamente atacada por outros grupos tradicionalistas, também vendida, manipulada. As críticas que tem em relação à administração apostólica, eu acho que elas são mais brandas, mas elas existem em relação à administração, à fraternidade. E por aí vai. A resistência também é atacada por grupos sede-vacantistas, e por aí vai. É uma rede de ataque ampla. Sim, isso é verdade. Sempre vai ter, não tem como. Como você citou, a própria comunidade que a gente observa, qualquer tentativa, qualquer sinal de aproximação, como reconhecimento, ou como gostam de dizer, de acordo com a Santa Sé, por uma ala, não por todos, é visto com maus olhos. Né? Então, a gente pode citar lá atrás aquele encontro de Dom Lefebvre com o Bento XVI, na época, cardeal Ratzinger, teria talvez, né, aí é controverso, uns falam que foi feito ali uma minuta, um protocolo de intenções, algo nesse sentido, logo depois foi dissolvido por Dom Lefebvre. Faço ideia o que Dom Lefebvre ouviu quando chegou em Econ, né? Os seus apoiadores, etc. Então, assim, o Estado é um conflito intenso, né? É um conflito intenso. Mas, assim, eu já mandei mensagem para o bispo Dom Fernando Rifan, no sentido de, olha, você não, né? O senhor precisa deixar, ainda que não seja escrito agora, em algum momento, mas a vida dele precisa ser retratada em livro.
Assim, eu não sei de nenhum outro personagem como ele no catolicismo brasileiro. Não tem. Não tem, posso dizer que na história recente, no mundo não tem ninguém parecido, né? Porque hoje mesmo, por exemplo, na nossa página de velas, a gente postou lá que houve o encontro, que teve as fotos, e, enfim, teve gente citando aqueles trechos do que era grade, que é desagrade, 62 razões para não assistir missa nova. Tem gente que ainda pega aqueles trechos, colocam lá como forma de provocação. Porque, como eu te falei, mesmo passados aí 23 anos, muitos ainda continuam com essas falas. Resgatam vídeos antigos dele, e assim vai. Mas há uma juventude também. É, Uma juventude radical também. a galera que chegou agora e está surfando nisso aí, né? Está conhecendo um pouquinho a tradição, está aquele processo, né, que às vezes foi criado ali numa paróquia, da renovação carismática, começou a estudar um pouco mais para catolicismo, inevitavelmente vai chegando na missa tridentina, em discursos, homilias tradicionais, inevitavelmente vai chegar em Dom Lefebvre, vai chegar em Dom Antônio Castro Maia, e vai ter, talvez, esse choque, né? Opa, descobri que o mundo descontinuou na minha vida isso aqui, mas eu estou vendo diferente do que ele pregava antes. Começa esse ataque. Isso acontece com quem se converteu ao catolicismo, seja aquele que também veio da paróquia carismática. Eu observo, de modo geral, tem exceções, mas o percurso itinerário para chegar nessa crítica normalmente é esse. Não sei se você concorda. Não é, assim, eu conheço, por exemplo, o cara era 8 anos atrás, o cara estava na boate. Uma vida, anos e anos e anos na boate, numa vida secularizada. Aí, 6 anos atrás, se tornou protestante, 5 anos atrás, 7 anos atrás, sei lá, 9 anos atrás estava na boate, 7 anos atrás se tornou protestante, 5 anos atrás se tornou católico, 3 anos atrás ou 2 anos atrás tradicionalista, e hoje o cara quer ensinar para o Papa, para os últimos papas, porque que eles estão errados. Assim, meter o dedo no nariz do cara e falar, o senhor está errado. Assim, mas o cara é católico há 2 anos. Assim, e naturalmente isso tem um ataque. Lógico, eu não estou defendendo, Edson, eu já conversei com você, existem os últimos documentos, coisas muito, muito estranhas, por exemplo, esse Fiducia Súplicas, esse Traditionis Custódios, por exemplo, os bispos do mundo todo disseram, Santo Padre, segura a onda, deixa do jeito que tá legal, tá bacana, e ele impôs restrições. Então, assim, é lógico que nós vamos botar algumas interrogações em relação a isso, mas daí, assim, o Papa está errado e eu estou certo? Assim, Então, e tem um problema que às vezes não é só a discordância. Discordar, nós tivemos recentemente o Bento Master Hoffmann, né? Trata da questão de Nossa Senhora Corredentora, medianeira, então tem esse ponto bem sensível. É possível você discordar respeitosamente. A gente trocou uma ideia sobre isso, eu tenho um posicionamento, eu tenho um outro, eu tenho uma crítica ao documento. Mas não quer dizer que a gente vai sair por aí fazendo aquele argumento chamado ad hominem, né? De ir diretamente à pessoa. E o que eu vejo no Fernando é muito disso. Usam termos pejorativos, traidor, jogo de palavras rifado, umas coisas pesadas, né? Ainda mais ele é um bispo e ele tem uma importância muito grande para o próprio movimento de defesa da missa identidade. Afinal de contas, é um bispo em plena comunhão que tem todo o clero dedicado tem a faculdade de celebrar a missa de uma forma antiga. Então, assim, ele tem a sua importância, quer a pessoa goste ou não. Isso precisa ser levado em consideração antes de fazer uma crítica. Tem que sopesar para não meio que ser uma crítica, vamos dizer, à pessoa, né? Como uma pessoa mau caráter, traidora, rifada, como diz. Esse é o grande problema. Mas, Vinícius, eu estava analisando aqui uma questão dessa reunião, que sábado, eu não vi ninguém comentando ainda, pelo menos até em círculos de amigos eu não vi comentando. Quando a gente pega ali se não me engano, na Secretaria de Estado do Vaticano, que tem ali toda a agenda do Papa, tem uma coisa que chama atenção. Não sei se você vai concordar,
que é um aspecto curioso. Eu achei curiosíssimo. Por quê? Em todas as audiências que o Papa teve naquela manhã, se destacou uma com Dom Filippo Iannone. Dom Filippo Iannone, ele é o atual prefeito da Congregação para os Bispos e da Pontifícia Comissão da América Latina. E aí o grande detalhe foi, segundo a ordem cronológica que está ali na lista, né, no site do Vaticano, da comunicado da imprensa, ele foi o primeiro a ser ouvido e Dom Fernando o último. E qual que só para o público entender, Dom Fernando apresentou sua renúncia. Em outubro ele fez 75 anos, canonicamente ele tem que apresentar a renúncia. E a administração apostólica, diferente de IBP, do pastor, né, do Cristo Rei, sumo sacerdote, a Trindade de Salvação, esses grupos, ela não está no dicastério do Instituto Bíblico Sagrado. Eles antes estavam naquela comissão que eu dei, né, do cardeal Hoyos, mas Papa Francisco, ele extinguiu a comissão que eu dei. E, no momento que a administração foi criada, lá atrás, em 2002, ela ficou sob os auspícios da Congregação para os Bispos. Então, além do Fernando ser um bispo, a administração apostólica se rege na Congregação dos Bispos como outra diocese. Diferente de IBP, diferente de Catedral de São Pedro, Cristo Rei, Sumo Sacerdote, todos esses institutos que conservam a missa tridentina. E é muito curioso, você não acha, Vinícius, que nesse mesmo dia tem havido uma audiência anterior com o prefeito da Congregação dos Bispos. É porque esse prefeito é essa pessoa que tem relação direta com a nomeação de bispos, né? Exatamente. Então, assim, isso necessariamente passa a nomeação de bispos e a nomeação de um bispo para a administração passa por essa pessoa, passa por esse prefeito, por essa congregação, por esse dicastério. E ele é uma pessoa que, aparentemente, está um pouco mais por dentro, e também tem um outro cargo, que é a Pontifícia Comissão para a América Latina. Isso é interessantíssimo. Agora, ter alocado as duas reuniões no mesmo dia, que era especulações. Ele deve ter adiantado para Leão XIV se preparar para essa reunião. Ou não, às vezes não, foi só uma mera coincidência. Eu não acredito em coincidência. Eu acredito que sim, ele deve ter passado alguma orientação para Leão XIV. Você acredita em jesuicidência, igual a Rosane Collor? Pois é. Vamos falar melhor, eu acredito em providência, não em coincidência. Então, com certeza ele foi e explicou. Embora, há uma outra curiosidade. Ele foi nomeado recentemente, se eu não me engano, foi em setembro ou outubro. Aliás, dia 15 de outubro. 15 de outubro ele foi nomeado como prefeito da Congregação dos Bispos. Só que esse cargo estava vago desde a eleição de Leão XIV, 8 de maio. Porque antes, desde janeiro de 2023 a maio de 2025, este cargo era ocupado pelo cardeal Prevost, Leão XIV. Então, em algum momento desses 2 anos e meio à frente da Congregação dos Bispos, com certeza deve ter passado na mão dele alguma coisa da administração apostólica. A administração apostólica estava sob o auspício. Se eu não me engano, em outubro, 2 meses antes da nomeação de Prevost, em outubro de 2022, Dom Fernando fez uma visita de limina. Ele esteve lá em Roma e passou pelos castelos. Então, estava recente. Que, podemos dizer no português, estava na mesa de Prevost em algum documento de contação. Então, é especulação minha, mas eu acredito pelas datas. Então, em algum momento, ele soube da administração apostólica. Agora, como ele soube, como chegou a informação, nós não sabemos. E, dada a necessidade que o Fernando teve de reafirmar a sua plena comunhão, será que as informações eram as melhores, mais fidedignas, ou não? Mas, assim, nós conhecemos a administração apostólica. A gente não tem escândalo. Não tem. Não tem, entendeu? Tem relação, Dom Fernando tem relações boas com o Bispado de Campos, tem relações boas com a CNBB.
lógico, Edson, pelo amor de Deus, né? Assim, isso não quer dizer que dentro de uma própria diocese você tem divergências. Claro. Então, assim, a administração sempre foi. Relações humanas têm problemas, têm conflitos, marido e mulher, o padre e a paróquia, o vigário e o bispo, e os vigários, os padres, etc. A administração não tem escândalos, a administração tem um testemunho de fé público, ela não adere os radicalismos da linha tradicionalista, as credenciais são as melhores. Sem dúvida, sem dúvida. Mas, como eu digo, eu vou voltar sempre nesse tema. Às vezes a informação, para quem é de fora, chega de uma maneira. E talvez é sempre necessário reafirmar a todo momento, como você disse ali, né? Cafezinho você quer como? Quero acompanhar a comunhão. Para demonstrar realmente isso. Eu acho que todo o escopagem do Fernando passou por isso. Prova disso é aquele documento, aliás, aquele livro que ele fez, né? Magistério Vivo da Igreja, onde ele afirma, capa a capa, esse compromisso. Né? E ali foi um grande marco no início do escopado. Né? Até que ele tenha dado esse livro ao Papa. E aí ficam aquelas outras especulações nisso. Claro, o Papa não tomou uma decisão de imediato, não vai ser também amanhã que ele vai tomar essa decisão, ele vai consultar pessoas que estão do lado dele. E quem seriam essas pessoas que vão orientar? Né? Porque eu vejo assim, se tiver pessoas, talvez, de uma ala mais progressista, não sei como seria a sua orientação, embora tenha tido sempre um diálogo de todos os lados. Né? Mas gera essa apreensão. Eu vejo que os padres, por exemplo, que estão conversa, nenhum deles dá uma certeza do que vai acontecer. Eu acho que todos estão em conversa, com expectativa de, olha, vai sim ter continuidade, vai se nomear no ministro, essa é a expectativa. Mas eu vejo também, Vinícius, e aqui para fazer um adendo, eu acho que as pessoas ficaram meio que, não vou dizer traumatizadas, porque esse é o termo que veio, mas muito receosas durante o pontificado. Estamos voltando de um pontificado, né? Iniciando um novo pontificado, mas passando do pontificado de Francisco, que deixou as pessoas muito atônitas. Eu acho que... Nós já ouvimos aqui. A administração apostólica vai acabar. Nós temos aquela entrevista, depois de Tradições de Custódios, que Dom Roberto Ferreira fez para, acho que a Folha da Manhã de Campos, onde ele fala, dá a entender, olha, melhor seria que tivesse só um bispo e um padre superior. Aquilo ali causou um burburinho. Mas a gente sabe que nenhum bispo gosta de outro bispo, assim, no pedaço dele de rito latino. Isso daí é uma coisa inerente ao clero. Há 2000 anos. Assim, esse pedaço aqui é meu. Os apóstolos já tinham isso, essas áreas de influência, né? A Bíblia retrata as viagens de São Tiago, São Paulo, Pedro, etc. Então, assim, a gente sabe de coisas, né, territoriais. Então, mas como nós viemos de um pontificado e, para muitos, foi preocupante em relação ao Constantino, prova disso é o documento que refletiu muito, não nos atingiu, mas causou uma apreensão para muitos que fazem parte. Né? Não digo que seja o posicionamento da missão apostólica, porque me recordo de Dom Fernando na Igreja do Carmo, em Campos, no dia, inclusive, que o documento foi de Nossa Senhora do Carmo, né, dia 16 de julho, quando ele fala ali no altar sobre o documento, ele diz, olha, isso aqui não altera nada, gente. Segue, fez a comunhão e vamos embora. Né? Mas o mundo católico mais tradicional ficou assim, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Né? Então, gerou muito. Eu lembro disso. Eu fui em um encontro, se eu não me engano, em Pádua, da congregação mariana, e uma pessoa lá no público perguntou ao Fernando, olha, e aí, se o Papa proibir a missa tridentina, como nós vamos fazer? E Dom Fernando falou assim, olha, isso estava público, tinha mais de 300 homens ali. Ele falou, olha, se ele acabar, nós vamos aderir, mas ele não vai acabar. Se ele proibir, a gente adere, mas ele não vai proibir.
Foi curiosa essa resposta dele, porque mostra realmente a obediência que ele tem, mas também, ao mesmo tempo, a confiança, de saber que a pessoa iria fazer isso. Mas você veja, uma pergunta ser dirigida em público ao bispo dessa forma, demonstra que algumas pessoas estavam realmente com esse receio, né? Então, antes da renúncia de Dom Fernando, ficou muito aquele receio de, olha, será que vai acabar, vai unificar com a diocese? Ah, será que só o bispo diocesano vai comandar o clero inteiro? Ou até uma pergunta que eu achei muito impertinente. Será que ele vai mandar um novo bispo, mas um bispo de fora do clero da Igreja Apostólica? Aí seria, não faz sentido algum, você pegar um bispo, sei lá, da diocese da Bahia, padre da diocese da Bahia, e ser ordenado para ser bispo. Não faz sentido algum. Mas teve gente que comentou. Então criou-se um ar durante o pontificado de Francisco de medo, principalmente nos últimos anos. Mas a internet, ela dá voz e vez a todos. Claro. Então, tem anos que tem diversas pessoas na internet, canais que crescem cada vez mais, de pessoas que se posicionam contra a liturgia tridentina, contra a Santa Sé, contra o Papa e contra o cardeal, o prefeito da Congregação da Doutrina da Fé. E pronto, assim, então, assim, hoje em dia, assim, você encontra, eu quero alimentar essa crença. Você vai encontrar gente para alimentar a sua crença. Qual crença? Seja qual for, de pentecostal, islâmica, ateia, que os aliens, os alienígenas vão tomar conta de tudo, de absolutamente tudo, né? Sim. Então, assim, porque antes a gente estava a gente ainda pegou essa geração, né? A gente ainda era refém. Aqui em Itaperuna era Globo, Record, Manchete, Bandeirantes, SBT em Porciúncula também. Aqui em Itaperuna tinha 3 rádios, 102, 103 e Itaperuna M, Porciúncula, menos ainda. Uma só. Então a gente tinha que esperar o papel chegar. A gente tinha que esperar a dar a notícia no rádio. Hoje em dia está todo mundo na internet o tempo todo produzindo muito conteúdo. Então as pessoas têm medo o tempo todo. Sim. Cada um tem sua opinião. E às vezes sempre vai encontrar uma pessoa com um nicho, né? Que vai desenvolver ali uma simpatia com aquela ideia, vai curtir, vai comentar, vai fazer coro com aquela ideia, né? Mas eu digo, Vinícius, não somente na internet, mas nos círculos aqui de paróquias, né? Aquela conversa final da missa, uma reunião ou outra. Então, entre as pessoas da Igreja Católica, eu falo que sou da congregação mariana. E, às vezes, nos nossos encontros, nos lugares, havia essa pergunta, esse receio, pessoas no offline, né? Também com aquele receio. Eu falei desse encontro que teve em Pádua, depois teve um outro encontro dos congregados em Natividade. E aí teve uma pessoa que perguntou na lata para Dom Fernando. Eu acho que a forma que a pessoa perguntou foi muito delicada e mereceu uma resposta talvez indelicada dele também. Perguntaram, tipo assim, e aí, com a sua renúncia, quem vai ser como é que vai ser? Né? Ou quem que vai ser o sucessor? Uma pergunta ignorante, porque a gente sabe que, né, o Papa vai lá e ele escolhe, vai uma lista para ele analisar, junto, passando pelo Núncio Apostólico, e todo um trâmite ali. Eu acho que isso passa, Edson, pelo Bispado de Campos, pela Anunciatura Apostólica, pela Congregação para os Bispos. Sim. E o Papa. É algo que vai demorar. Eu chutaria, talvez, um semestre ou 2 para chegar na conclusão. Né? E o curioso de tudo isso é, Vinícius, que até o momento não há a renúncia aceita. Dom Fernando não teve a renúncia aceita, também está muito cedo para ter uma decisão se aceita, se promove, mas ele vai continuar com a vida dele chefiando as apostólicas. Inclusive, na nota ele fala isso, né? E cita lá no finalzinho, não recusa o trabalho. Né? Eu sei que não sou insubstituível, né? Eu sei que não sou melhor que ninguém, mas também não recuso o trabalho. Então é aquele lema dele, et veniam, né? Diz que estou aqui,
precisar tomar as ordens. E ele vai continuar. Pelo menos mês que vem, por exemplo, nós temos 2 ordenações sacerdotais. Então, ele vai estar em plena atividade, com a sua jurisdição pessoal. Então, eu não vejo que, para esse ano, nós tenhamos é um palpite. Esse ano nós tenhamos uma resposta definitiva. Talvez lá para o ano que vem, sim, vai ter uma definição mais clara. E se for para apostar alguma coisa, Vinícius, aí também pessoal, tá? Vão abrir parênteses de Edson e da Carlos falando. Eu acho que no atual cenário, talvez eles tenham uma prorrogação. É o meu palpite. A prorrogação eu acho o mais razoável. Uma prorrogação. Mas, assim, você tem muitas correntes, né? Existe uma frase antiga, e não é uma frase de exclusividade tradicionalista, que diz assim, que na Igreja Católica você luta muito para ser católico. Né? Dentro da Igreja Católica. Isso não é uma exclusividade tradicionalista. Isso é uma frase dita por muitas pessoas. Sim. E, enfim, se você vê a vida dos santos, a igreja sempre bateu pesado. Sempre, assim... Edson, quem menos acredita nos milagres da Igreja Católica é a Igreja Católica. A medicina atesta mais de 6 mil milagres em Lourdes. A igreja reconhece pouco mais de 60. A biografia dos santos, dos místicos, a igreja bateu muito. Então, assim, a igreja é mãe, mas também é madrasta. Então, não vamos achar que a administração apostólica vai fugir essa regra tão regra, né? Assim, tão comum esse modus operandi da Igreja Católica, que é de se sabotar a si mesma. Assim, a igreja ela pega pesado com ela mesma, com a sua linha, com o seu clero. Assim. Sim. Mas como você enxerga isso na administração? Olha, eu acho que haverá uma prorrogação. Eu acredito que haverá uma prorrogação, sim, e que o tom que o Papa Leão der a essa questão da administração apostólica vai ser o tom que ele vai dar a essa questão do tradicionalismo. É muito difícil estar sentado na cátedra de Pedro hoje, num mundo tão plural, em que a igreja tem que se comunicar com o povo da Indonésia, os filipinos, o LGBT, o existencialismo, a guerra da Rússia, da Ucrânia, entendeu? Os grupos progressistas, a sinodalidade alemã, a América Latina, a secularização, o crescimento católico na África, e ainda congregar, por exemplo, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, uma administração, enfim, tantas vozes, né? E a gente sabe que a linha tradicionalista, e eu estou excluindo a administração apostólica, ela é agressiva, ela bate pesada, assim, o pessoal está na internet hoje botando o dedo no nariz do cardeal, dos cardeais, ou da CNBB, e por questões políticas. Mas, assim, eu acredito que haverá uma prorrogação. Eu acredito que Dom Fernando, nesses últimos anos, ele padeceu muito para congregar também a administração e as cobranças internas dos fiéis, e é uma cobrança interna crescente dos fiéis que cobram conservadorismo, que cobram uma intransigência, onde não cabe. Porque, por exemplo, o Padre Júlio falou, quem fundou a Igreja Católica foi Constantino, ponto, acabou. No outro dia apareceu lá, deu uma notinha, fez uma profissão de fé e ok. Essa mesma flexibilização ela não acontece com os setores mais conservadores. Os setores conservadores têm que andar na linha, com o perigo do trem pegar. Sim. Tem uma coisa que a gente comentou, uma live que a gente fez em algum momento, e a gente comentou assim que os anos 80, os anos 90, essa questão tensão aqui no Brasil, tradicionalismo, acho que ainda são atuais. Volta e meia a gente vê isso. Né? Por mais que a gente tenha comentado que, olha,
já passou tanto tempo, mais de 2 décadas de administração, não precisa se reafirmar sua posição, plena comunhão, etc. Mas, e aí, um ponto que você falou agora na live de hoje. Dentro da própria administração, vamos lá, tem pessoas que torcem para fazer o que bem feito, eu avisei, né? Isso que dá fazer acordo com o modernista, caso venha acontecer de haver um prejuízo pacifista, ou, na pior das hipóteses, totalmente improvável, mas que fala, acabar, unificar com a diocese, etc. Tem pessoas aqui dentro da administração apostólica que frequentam e querem isso, ainda que instintivamente? Sim. Porque aqueles anos 80, 90, aqueles anos de chumbo, estão aí. A mentalidade não saiu. Né? Seja porque aquelas pessoas viveram na pele aqui, seja porque ouviram dos pais, ou porque é saudosismo de cruzada. Né? Parece que se não tiver uma guerra... Mas é uma idealização, né? Há uma juventude que idealiza muita coisa também. Aquela concepção também, Vinícius, você que é historiador, que a guerra congrega. Né? Então, se não tiver uma tensão, as pessoas não se unem para o ideal. Talvez tenha aquela ideia também, né? Está muito pacífico, está tudo em plena comunhão, está tudo bem. Então, vamos criar aqui uma situação onde as pessoas se unam através de um ideal. Qual o ideal? A defesa, intransigência, etc. Então, às vezes, fica nisso. É o que eu sinto. Pelo menos aqui, percorrendo paróquias, conversando com algumas pessoas. E quando eu falo isso, tem claro para a sua audiência, não estou falando da totalidade ou sequer da maioria do público da administração apostólica. Longe disso. Mas ali, um pequeno grupo, mas um pequeno grupo que às vezes faz barulho. Porque as pessoas... A administração já teve grupos que deixaram a administração e foram para a fraternidade. Bem, e tem pessoas ainda que ficam naquele vai e cai lá. Nós temos aqui, por exemplo, a fraternidade em Barriçai, numa zona rural em Bom Jesus, salvo o melhor juízo em São Fidélis e Campos. Mas a maior concentração fica na zona rural de Bom Jesus. Inclusive, Bom Jesus, eu acho que é uma das maiores paróquias da administração. E as pessoas têm muita gente que fica nessa. E vai na administração, mas vai também na fraternidade de São Fidélis. Eu conheço pessoas assim. Tem muitos que fazem essa ponte. E outros que, na mesma família, na vida dividida. Eu conheço pessoas de alto nome dentro da administração apostólica que têm irmãos que frequentam piamente. Não quero saber como que é o almoço em família, mas existe essa divisão. Sim, muita mágoa. Tem muita mágoa com a administração. Pessoas que o cara cortou árvore para cercar Dom Carlos Alberto Navarro, e aí hoje entende que a administração traiu o ideal, e aí, entendeu? Aí tem uma mágoa, um ressentimento tremendo com a administração, assim. Sim, então, assim, tem saudosismo. Eu já fui uma vez em uma capela aí deles, da faculdade, vi que do lado assim, externo tinha um pôster grande com esse Rangel. Algo até interessante, porque remonta aquele momento que foi ordenado por ser a paternidade lá em 1980. Mas é curioso. Então, assim, existe uma lembrança muito forte que isso aconteceu no tempo de união sacerdotal. Né? E eles prorrogam a mesma ideia da união sacerdotal até hoje. Eu vejo que a fraternidade São Fidélis da nossa região é totalmente diferente, Vinícius, da fraternidade da Europa, dos Estados Unidos. É totalmente diferente, é muito peculiar. Porque vocês... É uma coisa que dá para explicar com palavras ou é só subjetividade? Eu vou dar um exemplo. Eu tive um contato há uns anos atrás na fraternidade e eu até me encontrei com o bispo Dom Felé. E levei para ele, na ocasião, após a missa, umas velas. Inclusive, quem nos segue aqui no seu público, quiser acompanhar o nosso trabalho, @velas e cera de abelha no Instagram, onde nós desenvolvemos esse apostolado de venda das velas. Mas, enfim, levei para ele.
Inclusive, a fraternidade em Santa Maria, em outros locais, em outros lugares, eram clientes em mim. Então, eu tive um contato com a fraternidade por uma questão comercial. E como o bispo estava aqui na região, a Rissai são 30 e poucos quilômetros da minha casa, meia hora de carro, levei para ele. Inclusive, conheci o superior lá, que já era cliente nosso. Enfim, e aí eu falei, olha, vamos gravar um vídeo para que o senhor, Vossa Excelência, né, possa falar do nosso trabalho. Na mesma hora, uma pessoa lá, não vou citar, não, mas né, alguém extremamente influente lá, quis convencer o bispo de não gravar. O que é algo extremamente normal nos Estados Unidos. Nós temos vários e vários vídeos de padres, e até quando o bispo vai lá, eles fazem vídeo, tem trabalho em rede social. Na Europa, a mesma coisa. E o próprio bispo falou, não vou gravar, nada demais. E as pessoas, e quem estava ali próximo, quase me impedindo, e o de cara feio para mim. Então, assim, não existe, por exemplo, uma divulgação. Você conhece, por exemplo, uma rede social das comunidades aqui deles? Não existe. Eu vejo que a abertura que eles têm em outros aspectos, como, por exemplo, o trabalho de internet, é extremamente restrito. Extremamente restrito. E que deixa as pessoas até um pouco assim atônitas. Parece que ali é um clube fechado. Dá essa ideia. Dá essa ideia de que, olha, é algo muito exclusivo. Para alguns acaba isso sendo interessante, Vinícius. Fazer parte de um grupo fechado, sim, dos eleitos. Exato. Então, assim, aquele grupo fechado, não só nós que temos ali esse acesso, nós temos a pureza da tradição em meio à corrupção que se deu da administração apostólica na figura do bispo. Então, cria essa ideia de afastamento. Quando nós vamos, por exemplo, em Nova York, tem a igreja de Santos Marcos, lá que é da Faculdade Sudeste, ou lá em Paris, na Nicolas de Chardonnay. Chardonnay, é totalmente diferente o diálogo. Você pode postar uma foto, você pode gravar um vídeo com o Papa, com o padre, perdão. Eu lembro quando eu fui lá em São Nicolau de Chardonnay, eu tirei umas fotos, as fotos rodaram o mundo, tem um site alemão, foto do padre Clemente. É uma abertura diferente, né? Aqui não, parece que é algo um pouco mais fechado, mais exclusivo. Até não sei se é pelo fato de dividir espaço com a dimensão apostólica, mas eu vejo que o diálogo é totalmente diferente da mentalidade da fraternidade. A fraternidade, na verdade, eu vejo, se você concorda, não é um bloco homogêneo. Não, jamais. Nem a resistência é. A resistência que saiu da fraternidade, que é um grupo menor. Na resistência tem grupos sede-vacantistas e tem grupos que não são sede-vacantistas. Tem bispo sede-vacantista e tem bispo que não é sede-vacantista. E a fraternidade não é um grupo homogêneo. Eu vi, eu acho que talvez no seu canal ou outro canal, o bispo aqui, sede-vacantista, Dom Rodrigo, ele ordenou um padre e logo depois o padre rompeu com ele. Já tem um bispo, ele ordenou, esse bispo rompeu com ele, fundou uma outra ala. Então, são conflitos muito intensos, né? Mas me parece que tem um bispo mexicano, Dom Merardo Loya, que ele emitiu uma nota falando da união dos bispos sede-vacantistas, porque também é cheio de divisão também. Assim, eu sei porque eu já tentei conversar com alguns e fazer live, conversar, e dizer, não converso com fulano. Não, Beltrano, não converso com Beltrano. Assim, e são grupos que participam de um ideal comum de que a igreja está perdida desde 1958. Todos os papas são ilegítimos, então, em tese, seria uma coisa de fácil convergência, mas não é. Sim. Não é. Né? Foi uma nota que não Merardo Loya, e falava exatamente sobre isso, propondo uma união do episcopado sede-vacantista, que não é pequeno. Sim. Que não é pequeno, porque houve muitas ordenações nos últimos anos, e grupos que se uniram, se separaram, buscaram diálogo, etc. Falando nessa questão de falta de publicidade, eu me recordo de algum artigo do Richard Wilson, que já faleceu,
ele dizendo que algo assim, né, que acho que Leison dele, né? Olha, os tempos não são mais os mesmos de 88 e a gente não pode hoje estar dando publicidade para justificar que ele estava ordenando, sagrando bispos sem publicidade. Então, a gente não sabe, talvez, Vinícius, quantos bispos foram sagrados. Quais Não, são? eu não sei. Não dá para a gente fazer uma lista hoje e falar, olha, hoje só existem um número X no mundo. Não dá para saber. Não tem esse controle mais. Mas me parece, por exemplo, assim, quando Dom Lefebvre sagrou os 4 bispos, em Ecônia, em 1988, saiu em diversos jornais de diversos países. Não vou falar do mundo todo, porque eu não acho que saiu no Japão, não, muito menos na China. Mas foi nota internacional. Quando Dom Licínio foi sagrado, teve uma repercussão nacional, na Folha de São Paulo, com certeza, no Estado de São Paulo, com certeza, na Veja, com certeza, nos jornais do Rio de Janeiro, com certeza. Às vezes eu tenho a impressão, por exemplo, que a Santa Sé nem emite, não gasta mais papel com sagrações sede-vacantistas. Eu concordo. Talvez por 2 motivos. Eu acho que por não ter conhecimento, não ter esse controle, diferente do Dom Lefebvre. Dom Lefebvre, houve um diálogo muito grande, né, com o Pedro XVI, na época, Cardeal Ratzinger. Parece que anteriormente, dias ou um dia antes, houve um comunicado, acho que um telegrama, para não fazer aquilo. Então, a Santa Sé estava muito preocupada. Mas, como você falou, ela não quer gastar papel. Eu acho que, para eles, talvez, assim, olha, não tem por que a gente ficar se preocupando com isso. Mas é algo preocupante, né? Mas, assim, é crescente. Não vamos desprezar essa questão do sede-vacantismo, porque é um movimento crescente. Me incomoda, em particular, esse exemplo que eu falei do vídeo para ser gravado, as ordenações secretas no isso, a falta de não querer fazer live com você, por exemplo, né? Eu não consigo conciliar com aquilo que Nosso Senhor dizia, né? Que não se esconde a luz debaixo do candeeiro, que dizer as claras. Eu acho que se você consegue ter acesso à verdade, aquele velho ditado, né? O evangelho é um mendigo que achou o pão que indica para outro onde está o pão, né? Todos nós somos necessitados. Se você conseguiu acessar essa verdade, não se transforma em algo gnóstico, né? Passe para frente. Quanto mais publicidade, melhor. Eu não consigo enxergar como fechar aquilo. É um tesouro, mas por ser um tesouro eu vou guardar. Não, acho que é um tesouro compartilhável. Mas minha opinião. Mas eu acho que essa foi a importância do trabalho do episcopado do bispo Fernando Rifan, porque ele conseguiu aí conjugar de maneira fidelíssima. O bispo Fernando Rifan foi fidelíssimo, né? Como é que os dominicanos, né, cães do Senhor, ele foi um dominicano, no sentido de seguir as recomendações de João Paulo II em diante. Assim, ele procurou conjugar essa fidelidade à igreja, mas assim, essa fidelidade institucional, essa questão da comunhão, ressaltando em todas as ocasiões, e conciliando e buscando a conciliação da linha conciliar com a liturgia tridentina. Foi uma tarefa dura. As entradas que ele teve. Quem nunca viu o bispo que toca sanfona nos encontros da CNBB? Quem? Ele. Quem nunca viu os podcasts dele, né? Ou nem que seja o bispo que se destaca no meio de outros que usa batina, né? O Fernando foi no Frei Gilson, lá no Rosário da madrugada dele. Quer dizer, as entradas que ele teve em todos os locais, alguém postou algum dia, um tempo atrás, ele num evento lembrando da memória de Dom Helder Câmara, ele recebeu lá cruz, embora tenha gerado muita controvérsia entre os países, mas que pessoa teve mais entradas para, em algum momento, falar da administração? Ele. Então, podemos dizer que foi um showman, porque a capacidade de retórica, de entrar em vários ambientes,
de ter nota dele publicada em Vatican News, em site do CNBB, mesmo sendo uma pessoa que celebra a missa tridentina, ainda que fazendo algumas concessões em alguns locais ou outros, para demonstrar essa plena comunhão, fez com que a administração apostólica fosse aceita, né? A gente tem contatos aqui, às vezes, de bispos que, às vezes, mandam para Dom Fernando, olha, traduz para mim aí um texto que veio do Vaticano que está em latim. Ele é solicitado, né, entre o próprio episcopado para dirimir até traduções, né? Então, assim, ele teve, ao longo desses 23 anos, muita entrada. Como ele diz, ninguém é insubstituível, mas fica aquela interrogação. E agora? Haverá prorrogação? Ou, não havendo, ou tendo a prorrogação ao final, quem vai ser o próximo nome? E aí, tem um clero que se qualificou ao longo do tempo, né? Nós vimos muitos sacerdotes que foram fazer mestrado, que foram estudar em Roma, outros com uma vida que realmente é pautada na moralidade, você não vê escândalos como em outras dioceses, coisas que chocam, né? Um clero muito exemplar. Candidatos tem uns montes, Vinícius. Eu vejo que nomes não faltam. Assim, ele será substituído, né? Resta saber em quais termos. Nós não temos essa resposta. Pois é. E agora, daqui para frente, a administração apostólica permanece do jeito que está? Uma pessoa fez uma pergunta, Vinícius, e eu acho interessante compartilhar nessa live para gerar uma especulação. Será que a administração apostólica ela altera o seu formato com o novo líder, caso venha a ter em breve? Vou fazer de uma forma diferente. Será que a administração apostólica tem que ter alguma outra concessão de diálogo para que ela permaneça da forma como está? Eu já ouvi, não especuladores, mas pessoas ponderando de uma forma interessante. E não seria bom que num futuro que eu digo, não sei, 10, 20, 30, 50, 100, 200 anos, permanecer no mesmo território essa questão, essa dicotomia. Seria bom que a igreja se unificasse. Já é o momento para isso ou não? Você acredita que num futuro possa haver uma unificação? Assim, daqui a 200 anos temos a Diocese de Campos, a administração apostólica, um bispo para a administração apostólica. Porque Dom Roberto Francisco, ele abomina, deixa muito claro isso. E ele não está errado. As pessoas dizem vulgarmente, não, porque Campos tem 2 bispos, né? Ele sempre deixou claro, Campos tem um bispo. O bispo diocesano de Campos. Existe um bispo para atender a administração apostólica. Então, assim, esse modelo vai se sustentar? Essa pergunta tem viver verá, né? Mas eu diria que a longo prazo. Olha, um padre Não. da administração chegou a falar para mim um tempo atrás algo interessante. Daqui a 200 anos, vai se ter nos livros história algo dizendo assim, olha, durante um período de 20 anos teve um problema de acesso de campo. Depois de um período de tantas décadas, houve aquilo para chegar no que temos hoje. Talvez um hiato que os historiadores vão dizer que lá atrás, e aí o seu papel está relatando isso, eu acho importante o seu canal, o seu trabalho de mestrado, seu doutorado, seu livro, seu curso, de mostrar essa realidade, isso vai se perpetuar. Talvez lá na frente alguém vai dizer, olha, aconteceu lá no interior do estado do Rio de Janeiro, na América do Sul, uma situação assim, e hoje se resolveu. Talvez eu acho que o curso natural, é a minha concepção, que o curso natural das coisas, com o tempo, né, com algumas rusgas estão sendo resolvidas, cicatrizes sendo fechadas de dores de pessoas que viveram aqueles anos 80, 90, vão passando de um tempo, talvez a própria igreja no caminhar, né? Nós vamos poder lembrar, Bento XVI, foi a tentativa de fazer a reforma da reforma, de tentar resolver eventuais problemas, excessos, enfim. Será que nós vamos ter um pontificado, talvez, nesse ou no outro, daqui a 2, 3 pontificados, para chegar em alguém que reunifique tudo isso?
né? Pois é, são perguntas a longuíssimo prazo que não temos como saber. Por hora, o máximo que a gente ousa falar é que o bispo Fernando Rifan deve prorrogar, devido à excelência do trabalho que fez. E falar da excelência do trabalho que fez é necessariamente evocar o xingamento de muitos, porque muitas pessoas gostariam que nós estivéssemos atacando a plenos pulmões. Eu não vejo que seja por aí. Não, eu vejo que todo o trabalho, vamos dizer, não é o melhor termo, mas diplomático que ele teve, deu fôlego à administração, né? Eu ouvi de alguns até padres dizendo, olha, qualquer passo em falso de Dom Fernando gera uma cartinha para o Papa amanhã dissolve a administração. E é verdade. Sabemos também, dentro do próprio clero brasileiro, eu cito aí bispo, que vive a missão apostólica não com um olhar complacente, mas um olhar de tolerância. Olha, eles estão ali e toleram. Mas gosto. É um modelo de igreja a ser superado. O próprio Papa Francisco, na tradição dos custódios, se eu não me engano, ele diz exatamente isso, ou uma nota que foi feita anexa depois da tradição dos custódios que fala isso. E tudo deve se convergir para que aqueles grupos que ainda estão apegados à liturgia tradicional superem isso, né? Superem. Então, quer dizer, muitos não entendem, óbvio que o cara que nasceu nos anos 90, nos anos 2000, os milênios, geração Z, eles querem a mistérica, eles não conseguem compreender. E aí, claro, a gente estudar mística, dia. Eu sempre digo, Vinícius, que não é só a missa em si, mas tudo que ela carrega em volta, a espiritualidade, né? Você precisa lá, a entidade bonitinho. Mas ficam essas perguntas. Como que vai ser esse futuro? Eu acho fundamental fazer o que você está fazendo. Relatando, escrevendo, tomando nota de tudo isso, para que a gente tenha subsídios no futuro para poder ver o que aconteceu e como que a igreja caminhou para esse momento. Todas as especulações do pontificado são válidas. Eu acho que a gente tem que, sobretudo, entender a situação atual para rezar, entender, ver o que vai acontecer. A gente tem que fazer esse trabalho, sim. A gente parabeniza por isso. Edson, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado mesmo. E vamos torcer. Eu, particularmente, gosto muito da administração apostólica, frequentamos as missas, você desde nascença, eu não. Eu nasci na Diocese de Campos, mas tenho muito carinho pela administração, desejo vida longa à administração. Esperamos, estamos na torcida. Eu me sinto muito satisfeito sendo representado pelo Fernando. Essa nota que ele postou, que eu sugiro que a todos leiam, está no site da Missão Apostólica. Eu acho muito esclarecedora. Ele dá muitos detalhes sobre essa reunião. E agora é aguardar, né? Como ele mesmo disse, a qualquer momento pode surgir uma decisão, seja de Castelo do Bispo, seja o próprio Papa Leão XIV, em pessoa, né? E os próximos meses vão ser aí tentativas, né? Como que vai ser. Mas eu acho que vai, sim, ter uma prorrogação, talvez tenha, sim, no novo Bispo, é meu palpite, mas a pergunta que fica é como que a igreja, no Brasil, em particular na Diocese de Campos, vai caminhando para isso. Será que teremos um outro bispo, a mesma linha conciliadora, ou mais conservadora? Será que mais concessões serão feitas em nome dessa opinião? Né? Vamos aguardar, né? Edson, muito obrigado, a gente se fala, um grande abraço, sucesso sempre. Tudo de bom, gente, um abraço e com Deus, salve Maria.